Olá para você, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso estúdio audiovisual. Estamos hoje para mais uma entrevista super bacana, dessa vez para falar de um tema muito importante, especialmente para quem está começando a empreender ou para quem já empreende, é o registro de marcas. Você sabia que é muito importante a sua marca ser registrada? Isso garante uma série de benefícios e segurança para você, sua marca e seu estabelecimento, seu negócio em especial. Hoje está aqui com a gente o Thiago Moraes, da Oma, estrategista de marcas, e está sempre trazendo temas muito importantes para a gente. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui hoje e hoje trazendo um tema muito relevante, né? Que tal muitos empreendedores têm uma dúvida aí com a convidada mais do que especial, né? Está aqui com a gente também a Hannah Assis, que é advogada especialista em registro de marcas. Bom dia, seja muito bem-vinda, primeira vez aqui com a gente, né, Hannah? Bom dia, muito obrigada. É a primeira vez aqui. Então vamos começar falando. Ô, Thiago, eu queria que você começasse explicando pra gente qual a importância da pessoa criar uma marca que fica no imaginário da pessoa, e isso também acho que facilita futuramente no registro daquela marca, né? Que tendo uma marca diferenciada. Com certeza. Lá no escritório, o primeiro critério que a gente observa, né, na hora de orientar um cliente, muitas vezes ele já tem uma marca e ele precisa de um rebrand, né, uma refação daquela marca. E a primeira coisa que a gente orienta ele é uma consulta de viabilidade, né? Que é verificar se aquela marca está disponível no INPI para que no futuro, se ele tem um projeto de expansão, ele não tenha problema. Então, uma das etapas de uma construção de marca, sem dúvida, é a análise de viabilidade, é o registro de marca, que é o que vai proteger esse cliente no futuro, né? Então, a marca dele, depois que ele fizer todo o investimento ali em estratégia e identidade visual, se ele perde a marca lá na frente, é uma frustração muito grande. Então, é melhor prevenir desde o início, né? Ana, a gente sempre escuta, desde sempre, marca registrada, fulano tem uma marca que é dele, mas o que significa uma marca registrada? O que é o INPI, que é o órgão responsável? O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É nele que é feito o registro de marca, registro de patentes, indicações geográficas. Às vezes as pessoas acham que é só marca, mas vai muito além disso, né? E o registro de marca, ele é um processo, né, que o dono daquela marca, ele vai passar para conseguir o registro, a garantia de que ele é dono daquela marca. Então, ele só se torna realmente proprietário da marca depois que ele passa pelo registro e a marca é concedida a ele. E qual que é a importância, Thiago, na hora, para quem tem uma empresa, de ter uma marca registrada? O que isso interfere, modifica no brand, no marketing que a pessoa faz em cima daquela marca? Então, vai da pretensão do cliente em relação à marca que ele tem. Uma marca registrada permite a expansão. Ah, Thiago, se eu não tiver uma marca registrada, não posso expandir? Você pode, mas muito provavelmente você vai ter um problema lá na frente. Você vai ter que tirar a sua marca do mercado depois que você fez todo o investimento em expansão. Então, a marca registrada, ela permite uma expansão, ela permite franquia, ela permite licenciamento, ela te protege também de outros concorrentes que estão entrando ali no mercado e a gente chama de parasitar ali a sua reputação, né? Então você impede isso. Então uma marca registrada tem diversos benefícios quando a gente fala em expansão empresarial, quando a gente fala de proteção empresarial, né, da marca propriamente dita, é um assunto fundamental, né? E só complementando, né? Quando a pessoa não tem o registro da marca que ela criou, que ela contratou um design para criar, ela permite que qualquer pessoa possa copiar aquilo ali. Então, se alguém estiver copiando, ela não tem o que fazer, ela não tem como notificar, ela não tem respaldo para falar, olha, essa marca é minha e você está copiando. A partir do momento que ela se torna realmente titular da marca, né, que ela faz o registro, ela consegue impedir. Então, agora com as redes sociais, fica muito fácil você ver que alguém está ali pegando a sua logo, copiando o seu nome, trocando às vezes as cores. Então, a forma que a pessoa tem de impedir isso é através do registro. E quais que são os riscos, Hannah, que a pessoa corre ao não registrar a marca? O primeiro risco é que ela não é dona daquela marca. Então, assim, ela pode ter que trocar o nome com o passar do tempo. Às vezes ela criou aquele nome, usa na empresa dela, e depois que ela já tinha inventado aquele nome, uma outra empresa foi lá e registrou. E o registro de marca, a gente tem que sempre lembrar que é de quem registra primeiro. Não é uma marca que existe primeiro. Então, a pessoa que foi lá, registrou, entra com uma notificação e pede para que aquela pessoa ali, dentro de um prazo muito curto, retire o uso da marca, e para não ser multada, as multas são muito elevadas, então ela tem que trocar. Às vezes a gente vê empresas que trocam o nome muito rápido,
geralmente é por conta de problema no registro da marca. Então, esse é o primeiro ponto, que a pessoa está correndo o risco de ser notificada, né? Segundo, que ela tem o risco de alguém copiar a marca dela e ela não tem como fazer nada, que foi o que eu tinha falado anteriormente. Ela não tem como notificar aquela pessoa e falar, olha, essa marca é minha. Não tem. Outros problemas é que ela pode não conseguir franquear, não conseguir licenciar. Às vezes a empresa cresce muito, ela quer abrir outra em outra cidade, ela não pode porque ela não tem a marca, né? Que é um ativo intangível. Muitas marcas, às vezes, acabam valendo mais do que a própria empresa. A marca cresce tanto, consegue uma notoriedade tão grande que o valor daquela marca, ela ultrapassa o valor ali da própria empresa. Então é muito importante ter esse processo, né? Ter o registro em mãos. Teve um caso, eu não sei se vocês lembram, de uma batalha judicial longa, nem sei como que terminou, mas da Apple com a Gradiente. Ainda não terminou. O nome iPhone ainda não terminou. E aí é um caso que a Gradiente tinha o nome iPhone, né? Registrado aqui no Brasil. Acontece muitas vezes, empresas, marcas, que num país ela tem um nome e em outro país ela tem um outro nome. Claro que às vezes pode ser por conta de pronúncia, de significado, mas em alguns casos é porque naquela localidade ali, naquela região, naquele país, já tem uma marca registrada com aquele nome e aquela empresa não consegue comprar. Então ela troca o nome, às vezes espera passar um tempo e a marca não renovar, o que é difícil acontecer, ou então tenta comprar mesmo, que é o caso até da Subway. Quando ela veio para o Brasil, ela não poderia atuar com esse nome, porque tinha uma empresa, um senhorzinho registrou uma marca com aquele nome. Uma lanchonete no metrô. Uma lanchonete no metrô, super simples, sabe? Mas ele registrou aquele nome há muitos anos atrás e não vendia. Quando ele faleceu, a família dele foi lá e vendeu a marca, né? E eles conseguiram atuar com esse nome aqui no Brasil. Então isso é bem relevante. Às vezes a gente vê isso e não sabe o porquê que aquela marca em outro país tem outro nome. E alguém pode valer de má fé e registrar uma marca, por exemplo? Eu sei que você tá para lançar alguma coisa, eu correr lá e registrar na sua frente, e aí isso entra no âmbito judicial também, né? Sim, acontece muito. A gente vê nesses casos, por exemplo, no Big Brother. Às vezes a pessoa tá lá dentro e fala uma frase que fica muito marcada e o pessoal aqui fora vai lá e registra aquela frase como marca, ou registra o nome como marca. Isso acontece sempre. Toda vez que tem um Big Brother, acontece esses casos assim. E aí vai mais para caso judicial mesmo. Tem que ir na justiça provar quem que lançou aquela frase, aquele Calabrese foi um exemplo disso, que na época lá a esposa dele estava tentando registrar quando viu que estourou, mas quem criou a frase não tinha o registro, depois tentou. Então isso aí tem que ser provado através de processo judicial. Aí o INPI para o processo, vai fazer ali aquela análise judicial e depois eles vão finalizar para ver para quem que eles vão conceder aquele depósito de registro ali. Mas isso acontece mais do que a gente imagina também. Tiago, você já enfrentou algum tipo de dificuldade nessa criação de marcas por causa de nomes registrados ou não? Com certeza, né? A gente sempre orienta no início o cliente registrar. É uma coisa que a gente sempre faz. Mas sempre existe aquela pessoa que atua há muito tempo no mercado, quer continuar usando a marca, e muitas vezes o que a gente faz é orientar. Fala, olha, você vai estar correndo esse risco, mesmo assim, se você quiser seguir com o projeto, a gente segue, mas o risco ele tá ali transparente, né? E tem alguns clientes que eles compram a briga, né? Que eles insistem aqui naquele processo, né? Outros já preferem ali uma estratégia de nome, criar um novo nome, entrar novamente de um jeito diferente no mercado, conduzir uma refação de marca de uma forma um pouco mais estratégica ali para não ter esse problema. Mas é normal aparecer, né? Clientes com nome muitas vezes genérico que não tem como registrar e aí acaba que fica na mão dele, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente não pode desconsiderar o fato de que lá atrás ele construiu uma empresa, ele teve uma história com aquela empresa, né? Ele estruturou ela, então tem essa parte de apego com o nome, com a marca que ele ajudou a construir ali durante muito tempo, né? Mas uma frase que a gente sempre fala lá, marca é mercado, é estratégia, né? Então é você pensar em como você vai atuar de forma estratégica no mercado, atingindo o seu público da melhor maneira e gerando lembrança da melhor maneira, né? Então se você tem uma marca fraca nesse contexto, você não está sendo estratégico dentro do seu mercado de atuação. Então a gente sempre ressalta isso. E a gente sempre pensa quando vê alguma grande marca
tradicional mudando o nome, a gente pensa, meu Deus, como que a gente vai acostumar com essa marca? E aí, eu não sei se você às vezes para pensar, passam anos e eu olho para trás e falo, nossa, agora eu tô tão acostumado com esse nome, igual quando veio o Meta, né? A gente falava, nossa, muito estranho, muito feio esse nome, agora virou hábito, né? A gente acostumou com esse nome, fica comum, e aí talvez é algo que as pessoas que têm essa dificuldade em largar suas marcas, por isso, possam avaliar também, né, Thiago? Com certeza. A construção do nome ela também é estratégica. Né? Não adianta também você enfrentar um problema judicial ou enfrentar um problema de INPI, mas aí também mudar o nome para um outro nome que não é estratégico. E geralmente, quando você faz essa mudança de maneira estratégica, de maneira estruturada, a transição ela também não costuma ser custosa ali, né? Não costuma ser uma coisa difícil. Claro que toda mudança ela não é fácil, né? Mas quando ela é conduzida de uma maneira pensada ali, ela tende a ser mais sóbria, o público tende a entender um pouco melhor, né? Quando ela é planejada. Quando tem tempo, né? Porque muitas vezes a pessoa não faz isso, espera o problema aparecer, aí quando chega a notificação, chega o processo, né? Aí já não tem prazo mais, aí tem que fazer toda a mudança dentro de, às vezes, de um mês. E aí não fica uma troca de qualidade, aí né? Sim, o público vai estranhar, por que trocou? Foi tão rápido, não teve ali uma estratégia por trás. Então isso aí que acho que é um grande problema, né? Com certeza. Ana, como que funciona esse processo de registro no INPI? Ele é demorado? Como que se dá essa entrada? Ele é demorado, sim, mas a gente fala que passa muito rápido. São várias etapas. A primeira etapa a gente sempre inicia com a pesquisa de viabilidade, né, que o Thiago já explicou, para ver se aquele nome tem viabilidade ou não. Com essa pesquisa a gente consegue ter um panorama, se vai ter oposição, se vai demorar mais, se vai necessitar de recurso. E aí a gente, né, passa todo um relatório para o cliente e aí junta os documentos, protocola. Quando o pedido é protocolado, abre o prazo de publicação na revista. Ele é publicado para o Brasil todo, para o mundo todo. Qualquer pessoa ali pode entrar como oposição, que é falar, essa marca está copiando a minha, essa marca está usando a minha identidade visual. Então esse é um prazo, né, que qualquer outra empresa pode entrar com oposição. Caso o processo tenha oposição, abre-se o prazo para o autor ali, o titular, entrar com a manifestação, que é responder aquela oposição, que também tem mais um outro prazo já, tudo pré-definido, né, estabelecido na lei. Se não tiver oposição, não tiver manifestação, é mais rápido, ele já vai para a análise do NPI. O que mais demora hoje é a análise do NPI, porque são, assim, milhares de processos toda semana. A equipe do NPI é uma equipe reduzida, então o processo fica naquela lista de espera ali e hoje está levando em média 1 ano e 8 meses. Quando eu comecei era uma média de 8 meses. Então, assim, de 4, 5 anos para cá aumentou muito esse tempo, sabe? E assim, a gente acredita que vai cada dia mais demorar, porque as pessoas estão se preocupando mais com o processo de registros, então tem uma demanda muito grande, né, de processos. E esses registros, a maioria é bem sucedida? Como que acontece? A gente, lá no nosso escritório, a gente sempre faz essa pesquisa de viabilidade e coloca ali a gente pode ter um termômetrozinho assim, colocando o grau de viabilidade daquela marca, se a chance é alta, média ou baixa. Mas, infelizmente, nesse segmento, existem muitas empresas que pegam qualquer nome para registrar, não falam dos riscos e, às vezes, são nomes muito genéricos, porque se a gente for olhar, a maioria dos nomes que chegam pra gente, muitos ali precisam de um complemento para conseguir o registro. A gente vai ter que dar uma ajustada, porque às vezes o nome sozinho não consegue, já tem marca registrada. Se a gente for parar para pensar que o NPI ele dá a exclusividade daquele nome no segmento, só tem como ter uma marca com aquele nome naquele segmento. Isso limita muito. E não são só os nomes idênticos que são colidentes, né? Às vezes o nome que é muito parecido ou tem uma pronúncia igual, apesar de ser escrito diferente, também é uma barreira. Então, assim, hoje em dia não é fácil conseguir um nome com alta viabilidade, um nome que vai passar, né, no NPI sem ter uma oposição, sem ter uma manifestação e recurso. Isso é muito difícil de ter. Por isso que a gente sempre fala que é importante fazer o trabalho de name, porque a pessoa que está criando o nome, ela já vai passar por esses filtros. E assim, o processo ele precisa ter, né, cumprir com as etapas, né, para que a pessoa consiga o registro. Então, quanto mais ela consegue lá no início filtrar, descartar os nomes ruins, descartar aqueles nomes que podem ter problema
e ficar com os nomes já filtrados, melhor para ela. Tem que já mandar um nome que tenha uma alta chance de ser aprovado, porque manda qualquer coisa, demora 1 ano e 8 meses, aí tem que mandar de novo, é algo demorado. Tiago, quais que são os erros mais comuns que os empreendedores eles cometem na hora de escolher os nomes das marcas e, consequentemente, enviar para o registro? Eu acho que o principal deles é, pegando um gancho no que a Hannah falou, é ele não passar o nome, né, e a marca dele pela busca de um especialista, um advogado especializado na área, né? Porque muitas vezes ele cria aquele nome, o que ele faz? Ele vai no Instagram para ver se já existe alguma marca no segmento usando aquele nome. Aí ele vê que não tem. Aí ele vai no Google, para ver se no Google existe alguma marca naquele segmento usando aquele nome. Só que muitas vezes ele desconsidera que aquela marca às vezes tem uma atuação fraca no Google, ela tem uma atuação fraca no Instagram, ou ela usa o nome no Instagram de um jeito diferente que ele não consegue encontrar, mas lá no INPI, que é o principal, ele não pesquisa. Ou então ele faz aquela pesquisa superficial, né? Aquela pesquisa rasa ali, só simplesmente digita o nome da marca, faz a pesquisa, acha que não tem nada, mas na verdade tem, né? Porque existem várias formas de pesquisar e lá no escritório da Hannah tem diversos sistemas especializados que buscam aquela marca de forma eficaz. Então acho que o principal erro, né, o grande erro é esse, você não passar a busca da sua marca de maneira correta para uma especialista, para ela te falar se a marca é boa, média ou ruim na registrabilidade ali, né? E aí, Hannah, vamos dar um exemplo. Eu registrei lá uma marca, Salgadinho do Joãozinho. Consegui registrar. Essa marca é minha para sempre? Não. O registro de marca, ele tem prazo indeterminado. Não são todos os ativos ali de propriedade industrial que tem, né? A patente tem um prazo, o desenho industrial, mas a marca não tem um prazo determinado. Se você for renovando, você pode ter para sempre, mas você precisa renovar de 10 em 10 anos. E se você perde esse prazo de renovação, às vezes você pode perder a marca, porque nesse tempo que você não renovou, alguém entra com um pedido de registro e consegue aquela marca que você não renovou. Então, não é um prazo assim, você tem um prazo indeterminado, você pode ir renovando para sempre, só que você precisa da renovação. E aí, caso a minha marca seja plagiada, como que se dá esse processo? É o advogado da sua área também que entra, que faz esse trabalho de intermédio? Sim. Quando a gente fala de marcas, a gente fala de contrafação. É uma cópia da marca que a pessoa está utilizando. O plágio também existe nesse meio, também é na minha área. É quando, por exemplo, o designer vai lá e cria toda uma identidade visual, né? Ou cria um mascotinho, por exemplo, e depois aquele mascotinho está sendo usado em outro lugar, aquela parte visual, né? Aquela criação artística está sendo utilizada em outro lugar, a gente também atua e entra com processo judicial. E no caso das marcas também. Então, se alguém estiver usando de forma indevida, a primeira coisa que a gente faz é notificar aquela pessoa, pedir para que ela pare de utilizar aquela marca, dar um prazo. Se ela não parar, aí a gente entra com um processo judicial. E é importante frisar que o registro de marca, ele te dá, né, ali o direito de atuação, né, em todo o território nacional naquele segmento. Então, tem muita gente que faz o registro apenas em uma classe e acha que tem proteção em todas as classes do Brasil. E não é verdade. Por isso que existem marcas com o mesmo nome, a revista Veja, sempre dou esse exemplo. Tem a revista Veja e o produto de limpeza Veja. Eles atuam, os dois são registrados porque são segmentos diferentes. Mas se eu tenho uma marca, eu quero que ela tenha uma ampla proteção em vários segmentos, eu preciso registrar em vários segmentos. São 42 classes? São 44 classes. 44. E aí, desse processo, o Thiago também deve estar acostumado, porque sempre cria marcas e registra. É muito caro para o empreendedor ele registrar uma marca? Então, eu vou deixar a Hannah responder essa, mas assim, na minha opinião, olhando de fora, num olhar que não é especialista, não é caro. Como a Hannah mencionou, é uma marca que você pode ter ela para sempre, porque depois que você consegue o registro, é só você ir renovando. Então passou 10 anos, renova, 10 anos, renova. E é importante falar também que o processo de renovação, ele não é igual ao processo de pedido de registro. Ele simplesmente, você paga uma taxa e está renovado. Então não tem que passar por todo o processo de novo. Então você pode fazendo isso por 10 e 10 e 10 anos. Então existe um valor, e aí imagina que você está dividindo esse valor pelos próximos 10, 20, 30 anos que você vai atuar com aquela marca. Então
Então não é caro, porque você vai ter uma proteção. Caro seria se você fizesse todo o investimento. Imagina você investir em fachada, investir em identidade visual, investir em embalagem, investir em etiqueta, e aí sua marca, o público começa a gostar, você começa a crescer, e aí vem uma empresa que está registrada e fala que você está copiando o nome dela, e você precisa pegar aquilo tudo que você fez, jogar no lixo e começar uma marca nova. E isso é caro, né? Porque aí você desperdiçou todo aquele investimento e em prol de uma falta de registro. Então não é caro, é investir, né? E tem gente que gasta, às vezes, mais numa fachada e não faz o registro. Acha caro o registro, mas faz uma fachada que é bem mais caro, entende? Então, isso vai do olhar que a pessoa tem para a marca. Ela investiu no nome, na identidade visual, em tudo. E ela não faz o registro, ela não é dona daquilo ali. Ela tá investindo em nada, né? Ela tá investindo numa coisa que não é dela. Então, assim, eu falo que a parte mais barata é o registro de marca. Tiago, qual que é o conselho que você dá para quem está criando uma empresa, criando uma marca ou transformando a sua marca? Primeira coisa, olhar para a marca não como um objeto pessoal, né? Olhar para a marca como um objeto estratégico que vai atuar em um mercado e vai ter que atingir um público, que vai ter que dar um retorno lucrativo para aquele empreendedor. Então olha para a marca como algo estratégico, como um ativo de uma empresa. A partir daí, tomar decisões estratégicas nesse sentido. Por exemplo, você respaldar o nome que você está buscando, está querendo jogar no mercado por meio de uma assessoria jurídica. Você, muitas vezes, contratar um serviço de nome para criar um nome estratégico, se o seu nome não tiver esse respaldo jurídico. Você investir ali numa identidade visual, numa estratégia de marca que seja coerente com o objetivo que você está buscando. Então, assim como você, muitas vezes o empreendedor investe num contador, porque é o especialista das finanças, existem especialistas em cuidar da marca também desse empreendedor, né? Então, muitas vezes acho o marketing ele deu uma banalizada em alguns casos por conta da rede social, mas ainda existe muita estratégia ali por trás de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? E a marca é a vitrine da empresa, né? É importante demais cuidar dessa porta de entrada, né, Hanna? Sim, eu estava falando, estava lembrando. Tem empreendedor que registra não só o nome principal da marca, mas registra o slogan, porque agora é uma possibilidade do NPI super recente. Registra as variações da identidade visual. Então, aquele empreendedor que tem uma visão de crescimento, de proteção realmente, que sabe que vai alcançar, né, um caminho, né, longo e tem um objetivo grande, ele faz mais de um registro, mais de uma classe, ele quer registrar, ele quer respaldo. E a gente vê, às vezes, também empresário que, infelizmente, não quer investir, não tem, se perder, perdeu. Então, assim, isso vai muito do olhar do empreendedor, né? Aquele que tem uma grande visão, ele também vai ter grandes processos ali de registro, né? Uma variedade. Aquele que não, a gente vê que, às vezes, nem tem o registro, fica atuando, assim, numa cidade, não tem registro nenhum, fica esperando, se acontecer alguma coisa, eu procuro ajuda, eu tento registrar. O que é muito ruim, né? Esperar chegar um problema para iniciar um processo de registro. É perigoso, né? É. Muito bem, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Hanna, muito obrigado. Quem se interessou, quiser registrar uma marca, onde te encontra? Pode me encontrar pelo site, que é hannabrands.com.br, ou pelo Instagram, que é hanna.brands. Tiago, também queria agradecer sua participação aqui com a gente. Onde que as pessoas te encontram para fazer um bom trabalho de marca, para renovar suas marcas e também ter essa assessoria antes de registrar sua marca? Podem acessar o site da Oman, que é oman.com.br, que lá tem todos os nossos canais e o nosso portfólio também. Muito bem, você que acompanhou a gente pelo rádio, segue agora com o programa Manhã da Muriaé, mas eu convido a todos para se inscreverem no nosso canal do YouTube, acessar o site radiomuriaé.com.br e também as nossas redes sociais, @radiomuriaé, para não perder nenhuma novidade aqui do nosso estúdio audiovisual. Eu agradeço você que acompanhou a gente até agora e a gente se vê numa próxima entrevista aqui no estúdio audiovisual.